Olá, meus amados. Aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar com a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, tomar consciência do nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão à vida de cada um, vamos continuar com a leitura do capítulo 1. O significado da palavra educação. Desde muito tempo que se estabeleceu uma concepção errada da palavra educar. Os dicionários não têm contribuído para eliminar esse mal-entendido, pois continuam definindo educar como o ato de disseminar conhecimento. A palavra educar tem as suas raízes no vocabulário latino, educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da lei da prática. A natureza odeia a preguiça em todas as suas formas. Dá vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade. Amarre um braço ou uma outra parte do corpo, tornando-o inativo, e dentro em pouco, a parte imobilizada se tornará atrofiada, ficando sem vida. Ao contrário, faça de um dos braços o uso maior do que o habitual, como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro. E esse braço se tornará mais vigoroso, mais forte e muito mais musculoso. O poder nasce do conhecimento organizado, mas não se deve esquecer que é por meio da aplicação e do emprego que dele se faz. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante, sem possuir nenhuma força. O conhecimento não se torna poder, senão à medida que é organizado, classificado e posto em ação. Alguns dos homens mais bem educados do mundo possuem menos conhecimento geral do que alguns dos que são conhecidos como ignorantes. A diferença é que os primeiros puseram em prática os seus conhecimentos, enquanto os últimos não fizeram nenhuma aplicação do que sabiam. A pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo o que necessita para alcançar o seu objetivo principal na vida, sem violar os direitos dos seus semelhantes. Poderá ser uma surpresa para muitos homens instruídos saberem que estão muito longe de ser considerados educados. Será também uma grande surpresa para muitos que julgam ressentir-se de uma grande falta de instrução ter a certeza de que são homens bem educados. O advogado que consegue mais êxito na sua carreira não é necessariamente o que sabe de memória o maior número de artigos ou dos códigos. Ao contrário, o melhor advogado é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei e mais uma variedade de opiniões apoiando o princípio que se adapta às necessidades imediatas de um determinado caso. Em outras palavras, o melhor advogado é o que sabe onde encontrar a lei que deseja quando tiver necessidade. Esse princípio se aplica com igual força aos assuntos industriais e comerciais. Henry Ford teve muito pouco tempo de estudo, entretanto, foi um dos homens mais bem educados do mundo, porque adquiriu a habilidade de combinar as leis econômicas com as leis naturais, alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do material da natureza. Durante a Guerra Mundial, Ford moveu uma ação contra o jornal Chicago Tribune,
acusando-o de haver publicado um artigo com alusões ofensivas à sua pessoa, uma das quais dizia que ele era um pacifista ignorante e etc. Quando a ação chegou ao tribunal, os advogados do Tribune pretenderam provar por meio do próprio Ford o que havia sido escrito contra ele. Ford foi obrigado a apresentar-se no tribunal. Os advogados disseram que ele realmente era um ignorante e, com esse objetivo, o interrogaram sobre todos os assuntos. Uma das perguntas formuladas pelos advogados foi a seguinte: quantos soldados a Inglaterra mandou para vencer a rebelião das colônias em 1776? Com o ar de desprezo, sem se alterar, Ford respondeu: não sei exatamente o número enviado, mas ouvi dizer que foi enviado um número muito maior do que o dos que voltaram. Uma gargalhada geral contagiou o juiz, o júri, os espectadores e até mesmo o advogado frustrado. A série de perguntas prosseguiu por 1 hora ou mais, e Ford manteve-se perfeitamente calmo durante todo o tempo. Finalmente, cansado das brincadeiras dos astutos advogados, a uma pergunta particularmente insultosa, Ford levantou-se e, apontando com o dedo para o advogado que o interrogava, replicou: se eu pretendesse responder à pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou a qualquer outra das que já fizeram, permita-me lembrar-lhes que sobre a minha mesa de trabalho tem uma série de botões elétricos e, colocando um dedo sobre um determinado botão, chamaria homens que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas e a todas que os senhores não têm inteligência para formular, nem teriam para responder. Agora tenham a bondade de me dizer por que eu iria encher minha cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder a todas as perguntas idiotas que me fizeram, quando tenho em torno de mim homens capazes que podem me apresentar todos os fatos que necessito a um simples chamado meu. Esse trecho foi reconstruído com o auxílio da memória, mas relata substancialmente a resposta de Ford. Houve um silêncio no tribunal. O promotor ficou de queixo caído e arregalou os olhos, surpreso. O juiz endireitou-se em sua cadeira e olhou fixo para Ford. Muitos jurados, como que despertaram e olharam em torno de si, como se tivessem presenciado uma explosão, o que não deixava de ser verdade. Num certo sentido, é claro. Um pároco eminente que estava presente disse mais tarde que a cena lhe fizera lembrar daquelas em que Jesus Cristo compareceu diante de Pilatos exatamente depois de haver dado a sua famosa resposta à pergunta: o que é a verdade? Assim também a resposta de Ford derrubou o que o interrogara. Até então o advogado se divertira bastante à custa de Ford, segundo imaginava, exibindo assim com habilidade os seus conhecimentos em comparação com o que julgava ser a ignorância de Ford a tantos assuntos. Mas a última resposta o deixou mesmo sem graça. Provou ao mesmo tempo a todos que tinham inteligência para compreender que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito e não uma mera coleção e classificação de conhecimentos. Muito provavelmente, Ford não poderia citar o nome de todas as capitais dos Estados americanos, mas podia haver reunido, como de fato reuniu, o capital, com o qual pôs em movimento muitas rodas em todos os estados da União. Educação
Não nos esqueçamos disso. Consiste em poder obter tudo o que é necessário para atender às próprias necessidades sem violar os direitos alheios. Ford se ajusta maravilhosamente a essa definição, conforme tentamos mostrar, narrando esse incidente relacionado com a simples filosofia do conhecimento, do conhecido milionário. Há muitos homens instruídos que poderiam desnortear Ford, teoricamente, com um labirinto de perguntas a que ele não saberia responder, mas ele poderia voltar-se para o campo da indústria ou o das finanças e travar uma batalha na qual venceria em poucos minutos os seus adversários, apesar de todos os seus conhecimentos e de toda a sua instrução. Ford não poderia, no laboratório químico, separar os dois elementos componentes da água, oxigênio e hidrogênio, e depois refazer a combinação atômica. Mas sabe perfeitamente como cercar-se de homens competentes no assunto que podem realizar isso todas as vezes que ele queira. O homem que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. Quando perder seu senso de humor, empregue-se como ascensorista, pois assim sua vida será sempre uma série de altos e baixos. O diretor de um conhecido colégio americano herdou uma grande porção de terra, reputada por todos como um pobre. As terras não tinham madeira de valor comercial, nem minerais, nem qualquer outro produto vendável, tornando-se assim apenas uma fonte de despesas para o conhecido educador, pois ele tinha que pagar impostos territoriais. O Estado construiu uma estrada que cortava suas terras. Um homem ignorante que passava no seu carro por essa estrada observou que as terras se achavam situadas no alto de uma montanha, de onde se descortinava uma vista soberba em todas as direções. Esse homem ignorante também observou que as terras estavam cobertas por algumas árvores frondosas. Comprou logo 20 hectares da terra considerada ordinária, à razão de $10 o hectare. Perto da estrada, construiu uma casa, onde instalou uma grande sala para refeições. Instalou ao lado uma bomba de gasolina, construiu mais 12 casas pequenas ao longo da estrada. Começou a alugá-las aos turistas, à razão de $3 por noite cada um. O restaurante, as casinhas e o posto de gasolina lhe deram uma renda de $15 mil no primeiro ano. No ano seguinte, ampliou o plano e mandou construir mais 50 casas de madeira, com 3 quartos cada uma, que depois alugava para veraneio às pessoas das cidades mais próximas, cobrando nada menos que $150 por estação. Os materiais de construção nada lhe custaram, pois ele retirou das próprias terras compradas ao diretor do colégio, que as julgara inteiramente sem valor. Além disso, a aparência única, fora do comum, dos bangalôs servia como propaganda do plano, pois muitos chegaram a considerar uma verdadeira infelicidade que ele fosse forçado a construir casas com materiais tão rudimentares. A menos de 8 quilômetros de distância desse local, o mesmo homem comprou uma fazenda velha de 60 hectares, à razão de $25 o hectare. Preço que o vendedor achou bastante elevado, construindo uma barragem de 30 metros de comprimento. O comprador da velha fazenda transformou um córrego num lago que cobria 6 hectares. Povoou-o com peixes
e depois vendeu a fazenda em lotes às pessoas que desejavam possuir um bom local para veranear junto a um lago. O lucro obtido nessa operação foi de mais de US$ 25.000 e o tempo gasto foi apenas um verão. Entretanto, esse homem de tanta visão e imaginação não era educado no significado habitual do termo. Não esqueçamos o fato de que é por meio desses exemplos simples, da prática, do conhecimento organizado, que o indivíduo pode se tornar educado e poderoso. Falando sobre a transação que acabamos de descrever, o diretor do colégio que vendeu 20 hectares de terra sem valor por US$ 500 disse o seguinte: pensemos um pouco sobre isso. Um homem que quase todos nós chamaríamos de ignorante combinou essa ignorância com 20 hectares de terra sem valor e conseguiu assim ganhar em um ano mais do que eu ganho em 5, com a aplicação do que se chama habitualmente educação. Há uma oportunidade, ou antes, dezenas de oportunidades no mundo inteiro para se pôr em prática a ideia aqui referida. De agora em diante, sempre que encontrar terras, como a que foi descrita nesta lição, vale a pena observá-las e talvez elas ofereçam um local apropriado para se desenvolver uma empresa igualmente lucrativa. Isso se aplica particularmente às localidades onde há poucas praias propícias ao banho, pois naturalmente as pessoas gostam de encontrar tais vantagens. O automóvel foi a causa de que se construísse nos Estados Unidos um importante sistema rodoviário. Em cada uma dessas estradas há um local apropriado para uma cabin city, para turistas, que pode se transformar numa verdadeira mina, bastando para isso que a pessoa que explora a oportunidade tenha imaginação e confiança em si mesmo. Por toda parte existem oportunidades para ganhar dinheiro. Este curso tem por objetivo ajudar os seus leitores a ver tais oportunidades e ensinar-lhe a maneira de tirar delas o maior proveito. Os que podem lucrar mais com o curso sobre a filosofia da lei do triunfo. Os diretores de estradas de ferro, que precisam de melhor espírito de cooperação entre os seus funcionários e o público a que servem, os operários que desejam aumentar seus salários e oferecer seus serviços com as melhores vantagens, os vendedores para se tornarem mestres no seu campo de atividade. A filosofia da lei do triunfo abrange todas as leis de vendas conhecidas e trata de muitas características não incluídas nos outros cursos. Os gerentes de estabelecimentos industriais que compreendem o valor de maior harmonia entre os empregados. Os empregados das estradas de ferro que desejam estabelecer recordes de eficiência que os conduzirão a posições de maior responsabilidade com maior salário. Os comerciantes que desejam ampliar seus negócios, adquirindo novos fregueses. A filosofia da lei do triunfo ajudará qualquer comerciante a aumentar os seus negócios, ensinando-lhes como fazer um propagandista de cada freguês que procure o seu estabelecimento. Os agentes de automóveis que desejam aumentar a capacidade dos seus vendedores. Uma grande parte do curso sobre a lei do triunfo foi tirada da vida e da experiência de um dos maiores vendedores de automóveis que se conhece, o qual se tornou assim um excelente auxiliar para o chefe de vendas que dirige os esforços dos demais vendedores. Os corretores de seguro de vida para conseguir novos seguros e aumentar
os já existentes. Em Ohio, um agente de seguros vendeu uma apólice de $50.000. Essa venda foi o resultado de uma única leitura da lição, tirando proveito dos fracassos. O mesmo corretor de seguros tornou-se um dos vultos mais destacados do corpo de funcionários da New York Life Insurance Company, em consequência do seu treinamento nas 15 leis do triunfo. Os professores que desejam alcançar o máximo na sua carreira ou que procuram uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa. Os estudantes, tanto das escolas superiores como do ensino médio, que ainda não se decidiram quanto à sua carreira. O curso da Lei do Triunfo inclui um serviço completo de análise pessoal, que ajuda o leitor interessado a escolher o trabalho para o qual está mais indicado. Os banqueiros que desejam estender os seus negócios por meio de métodos mais corteses e melhores para servir os seus clientes. Os funcionários dos bancos que ambicionam estar preparados para desempenhar funções de direção bancária em qualquer campo industrial ou comercial. Os médicos e dentistas que desejam ampliar a sua clientela sem violar a ética profissional por meio de anúncios diretos. Um médico eminente já disse que o curso da Lei do Triunfo vale $1.000 por ano para qualquer médico ou dentista, a quem a ética profissional proíba fazer propaganda direta. Os corretores que querem desenvolver novas ideias no domínio comercial e industrial. O princípio descrito nesta primeira lição foi considerado como sendo a origem de uma pequena fortuna para um homem que o aplicou como base para as vendas de imóveis. Os vendedores de imóveis, para ampliar por novos métodos as suas vendas. A introdução contém a descrição de um plano de vendas inteiramente novo no ramo a que proporciona a fortuna a todos os que põem em prática. Esse plano pode ser empregado em toda parte e por homens que nunca se dedicaram ao gênero. Os fazendeiros que desejam descobrir novos métodos de vender seus produtos, de modo a alcançar maiores lucros, e que têm terras para vender em lotes, conforme referimos na última parte desta introdução. Milhares de fazendeiros têm minas de ouro nas terras que possuem, que não são boas para o plantio e que podem ser usadas para estação de veraneios e diversão em bases bem tentadoras. Os estenógrafos e contadores que estiverem em busca de um plano prático para conseguir a promoção a postos mais elevados e de melhor salário. O curso da Lei do Triunfo é o melhor que já se escreveu até hoje sobre a questão da colocação dos serviços pessoais. Os impressores que querem fazer mais negócios e conseguir uma produção maior como resultado de melhor cooperação entre os seus empregados. Os trabalhadores diaristas que ambicionam alcançar melhores situações em serviços de maior responsabilidade e por conseguinte, mais lucrativos. Um objetivo na vida é a única fortuna valiosa que se encontra. Não se deve procurá-lo em terras estranhas, mas dentro do coração. Robert Louis Stevenson. Os advogados que desejam ampliar sua clientela, empregando métodos dignos de acordo com a ética, atrairão de modo favorável a atenção de muitas pessoas que necessitam dos seus serviços. Os diretores de empresas comerciais
para expandir seus negócios ou diminuir as despesas como resultado de maior cooperação entre os seus empregados. Os proprietários de lavanderias que desejam ampliar seus negócios, ensinando aos seus empregados o melhor meio de servir aos clientes com mais eficiência e amabilidade. Os agentes gerais de companhia de seguros, para conseguir maiores e mais eficientes organizações de venda. Os agentes de lojas associadas que desejarem um volume maior de negócios, como resultado do esforço individual dos vendedores. As pessoas casadas que são infelizes e, portanto, fracassadas em virtude da falta de harmonia e cooperação no lar. A todos os que compõem essa lista, a filosofia da Lei do Triunfo oferece um auxílio definitivo e rápido. Resumo da primeira lição. O objetivo deste resumo é ajudar o leitor a dominar a ideia central em torno da qual gira toda a primeira lição. Essa ideia é representada pelo termo mastermind, que descrevemos detalhadamente. Todas as ideias novas e, especialmente, as de natureza abstrata, só encontram guarida na mente humana depois de repetidas à saciedade. Trata-se de uma verdade conhecida, mas que vale a pena acentuar mais uma vez neste resumo, no que se refere ao princípio descrito como o nome de mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio de uma aliança amistosa num espírito de harmonia entre duas mentes ou mais. É oportuno declarar que, de toda aliança mental, seja ou não num espírito de harmonia, nasce uma outra mente, que afeta todos os participantes da aliança em questão. Jamais aconteceu que duas ou mais mentes se reunissem sem criar pelo contato uma terceira. Mas acontece também que nem sempre dessa reunião resulta a criação de um mastermind. Muitas vezes, ao contrário, surge uma terceira mente negativa, que é exatamente o oposto do mastermind. Conforme tivemos ocasião de declarar várias vezes no decorrer da lição, há certas mentes que não podem, de modo algum, fundir-se num espírito de verdadeira harmonia. Esse princípio encontra uma analogia na química, o que facilitará ao leitor uma apreensão mais clara do princípio aqui referido. Por exemplo, a fórmula química H2O significa a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Transforma esses dois elementos em água. Um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio não produzirão água. Além disso, eles não se podem associar em harmonia. Existem muitos elementos conhecidos que, quando combinados, são imediatamente transformados em substâncias inócuas, em venenos mortais. Ou, de outra maneira, muitos elementos conhecidos como venenosos são neutralizados ou se tornam inofensivos quando combinados com certos outros. De modo idêntico, ao se verificar na combinação de determinados elementos com transformação radical da sua natureza, a combinação de certas mentes transforma sua natureza anterior, produzindo num certo grau o que se chama mastermind, ou o seu oposto, que é altamente destrutivo. Qualquer homem que ache que a sogra tem um gênio incompatível com o seu, experimenta uma aplicação negativa do princípio conhecido por mastermind. Por uma razão especial, ainda desconhecida dos pesquisadores no campo do comportamento mental, a maioria das sogras parece afetar os genros de uma maneira altamente negativa.
E o contato mental entre sogras e genros produz uma influência grandemente antagônica, em vez de criar um mastermind. Esse fato é mais do que conhecido, dispensando, portanto, mais comentários. Algumas mentes não podem ser harmonizadas e fundidas no mastermind. Fato esse que nunca deve estar ausente da lembrança de qualquer dirigente. É uma das responsabilidades do líder agrupar seus homens de tal modo que aqueles colocados nos pontos mais estratégicos sejam indivíduos cujas mentes podem ser e serão fundidas no espírito de perfeita harmonia e amizade. A habilidade para realizar tal agrupamento é um dos requisitos principais da liderança. Na segunda lição deste curso, o leitor descobrirá que essa habilidade foi a fonte principal tanto do poder como da fortuna de Andrew Carnegie. Sem possuir conhecimento algum sobre os fins técnicos do comércio do aço, Carnegie soube combinar e agrupar homens capazes, criando um mastermind e fundando assim a mais próspera indústria de aço de sua época. A origem do êxito colossal de Henry Ford por ser encontrada na mera aplicação do mesmo princípio. Conquanto dotado da maior confiança em si mesmo que um homem pode ter, Ford não dependeu apenas de si para alcançar os conhecimentos necessários ao próspero desenvolvimento da sua indústria. Como Carnegie, ele se cercou de homens que lhe deram os conhecimentos que não tinha nem podia ter. Além disso, Ford escolheu homens que se podiam harmonizar no esforço coletivo. As mais eficientes alianças que já deram em resultado a criação de um mastermind foram as que nasceram da fusão de mentes de homens e mulheres. A razão disso reside no fato de que as mentes masculina e feminina se fundem mais harmoniosamente do que as mentes de um único sexo. Além disso, o estímulo do contato sexual entra muitas vezes na criação do mastermind entre um homem e uma mulher. É fato bem sabido que o elemento masculino das espécies é mais ativo e mais alerta para a caça, qualquer que seja o objeto dessa, quando inspirado e solicitado pelo elemento feminino. Essa característica humana começa a se manifestar no macho já na puberdade e continua por toda a vida. Pode-se observar isso principalmente nos esportes, quando os rapazes estão jogando diante de uma assistência feminina. Retirem-se as moças e essa coqueluche, que nos Estados Unidos é chamada de futebol, se tornará um jogo sem importância. Qualquer rapaz se lançará no jogo com esforço sobre-humano, sabendo que a sua amada está ali para torcer. Quem não pode realizar grandes coisas deve lembrar-se de que pode mostrar-se grande nas pequenas coisas que realizar. É igualmente certo que os rapazes se lançarão em busca da fortuna com o mesmo entusiasmo quando inspirados e solicitados pela mulher querida, especialmente se essa sabe como estimular a mente do rapaz por meio da lei do mastermind. Por outro lado, a mesma mulher pode, por meio de uma aplicação negativa dessa lei, quando é impertinente, ciumenta, egoísta, violenta e vaidosa, arrastar o rapaz a uma derrota certa. O falecido Elbert Hubbard compreendeu tão bem o princípio aqui descrito que, ao descobrir que a incompatibilidade de gênio que havia entre ele e sua primeira esposa o levaria a um fracasso certo, preferiu enfrentar a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que era a principal fonte das suas inspirações,
segundo ele mesmo declarou. Nem todos os homens teriam a coragem precisa para desafiar a opinião pública como Herbert, mas quem ousará afirmar que ele não agiu no melhor interesse de todos os relacionados com o caso? O objetivo principal de todo homem é triunfar. A estrada para o triunfo pode estar, como geralmente acontece, obstruída por muitas influências que precisam ser removidas antes que o alvo possa ser alcançado. Um dos maiores dentre esses obstáculos é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizaram. Em tais casos, a aliança deve ser rompida, caso contrário, terminará numa derrota, num fracasso completo. O homem que domina os 6 medos básicos, um dos quais é o medo da crítica, não hesitará em tomar o rumo que lhe parece mais conveniente. Não ficará cingido a limites marcados por alianças antagônicas, seja qual for a sua natureza. É infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso, conservando uma aliança desarmoniosa, seja ela comercial ou social. Usando de toda a franqueza, estamos aqui justificando o divórcio quando as condições do matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível. Não quer isso dizer, porém, que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio. Contam-se muitos exemplos em que a paz pôde ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo sem necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo divórcio. Conquanto seja verdade que algumas mentes não se fundirão no espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal coisa, devido à química natural dos cérebros. Individualmente, nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte, lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia. Lembremos-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro. Lembremos-nos também de que uma mente que não se pode harmonizar com uma pessoa ou algumas pessoas pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes. A descoberta dessa verdade deu em resultado mudanças radicais nos métodos dos empregados para com os empregadores. Há pouco tempo, era coisa comum um chefe despedir um empregado apenas porque esse não atendia perfeitamente às necessidades do cargo que lhe era confiado. Hoje, o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares. Um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali. Contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo. O leitor que seguir este curso precisa ter certeza de que compreendeu perfeitamente o princípio do Mastermind antes de prosseguir nas outras lições. A razão de tal exigência é o fato de que praticamente todo o curso está intimamente associado com a lei da operação mental. Aquele dentre os leitores que não estiver inteiramente certo de ter compreendido a lei, procure fazer uma leitura mais detalhada e cuidadosa. Escreva ao autor ou ao tradutor do curso, pedindo a explicação mais ampla e formulando as perguntas que julgar necessárias para o seu esclarecimento. Pode estar certo de que não se arrependerá do tempo que perder empregando esforços para compreender bem a lei do Mastermind, pois será regiamente recompensado. Logo que estiver perfeitamente esclarecido, novos horizontes se abrirão à sua frente com um mundo de oportunidades. Conquanto não pretenda ser uma lição à parte do curso, a introdução contém dados suficientes para facilitar ao leitor, que já
tem talento para a profissão a vir a ser um chefe de vendas. Qualquer estabelecimento do gênero pode tornar efetivo o emprego da lei do Mastermind, organizando os seus vendedores em grupos de 2 ou mais que se aliarão no espírito de amistosa cooperação e aplicarão a lei, tal como foi sugerida nesta lição. Um agente de conhecida marca de automóvel que tem a seu serviço 12 vendedores, os dividiu em 6 grupos de 2 homens, com o objetivo de aplicar a lei do Mastermind. E o resultado foi que todos estabeleceram novos recordes de venda. Essa mesma organização criou o One a Week Club, um carro por semana, o que significa que cada membro do clube conseguiu vender em média um carro por semana desde a sua organização. Os resultados desse esforço surpreenderam a todos. Todos os membros do clube receberam uma lista incluindo 100 possíveis compradores de automóveis. Cada vendedor enviava um cartão postal por semana a um desses 10 possíveis fregueses e realizavam pelo menos 10 visitas por dia. Os postais descreviam pelo menos uma das vantagens do automóvel que o vendedor oferecia, ao mesmo tempo em que pedia uma entrevista. As entrevistas aumentaram e em razão direta às vendas. O agente que chefiava esses vendedores ofereceu um prêmio em dinheiro ao vendedor que alcançasse o direito de se tornar membro do clube, cobrindo a média estabelecida. O plano injetou nova vitalidade em toda a organização. Além disso, os seus resultados são os mais promissores. Plano semelhante podia ser adotado com eficiência pelas agências de seguros de vida. Qualquer inspetor pode duplicar ou mesmo triplicar o volume dos seus negócios com o mesmo número de vendedores, empregando o plano aqui descrito quase sem nenhuma modificação. Apenas o clube se chamaria Policy a Week Club. Clube, uma pólice por semana. Isto é, cada membro se comprometeria a vender uma apólice por semana. O leitor que seguir este curso e compreender bem a segunda lição, apreendendo a maneira de aplicar os seus fundamentos, estará capacitado para empregar com a maior eficiência possível o plano descrito. Não sugerimos aqui, nem pretendemos que qualquer leitor empreenda a aplicação dos princípios da lição, que é meramente uma introdução antes de ter lido pelo menos as 5 primeiras lições. Um vencedor nunca abandona a luta, e aquele que a abandona jamais vencerá. Estude a tabela acima, compare as médias dos grandes homens aí citadas com as duas últimas colunas. Os 10 homens analisados no quadro são bem conhecidos em todo o mundo. 8 deles são considerados personalidades que triunfaram na vida, ao passo que 2 são, de modo geral, considerados fracassados. Os fracassados são Jesse James e Napoleão Bonaparte. Foram analisados por comparação. Observe-se cuidadosamente os pontos nos quais esses 2 homens receberam nota 0 e descobrir-se-á o motivo do fracasso. Uma nota 0 em qualquer das 15 leis do triunfo é suficiente para causar uma derrota, mesmo que em outras leis a média seja alta. Repare-se que todos os grandes homens tiveram nota 100 no objetivo principal definido. Trata-se, assim, de um pré-requisito para o triunfo em todos os casos, sem exceção. Se o leitor deseja realizar uma interessante experiência,
Substitua os 10 nomes acima por 10 nomes de pessoas que conhece, 5 que tenham vencido na vida e 5 que tenham fracassado. Tire a média de cada uma delas e também de si mesmo, tendo cuidado de ver realmente quais são as suas fraquezas. O objetivo principal da introdução é apresentar alguns dos princípios sobre os quais se baseia o curso. Esses princípios são mais detalhadamente descritos e o aluno aprenderá como aplicá-los de uma maneira muito mais definitiva nas lições seguintes. Os membros da Organização de Vendas de Automóveis, a que nos referimos neste resumo, reúnem-se uma vez por semana para um almoço, no qual discutem os meios de aplicar os princípios do curso. Isso dá a cada homem oportunidade para tirar lucro das ideias de todos os membros da organização. 2 mesas são postas para esse almoço. Numa se sentam todos os que alcançaram o direito de se tornar membro do clube. Na segunda, que não é servida em porcelana como a primeira, sentam-se os outros, os que não conseguiram o direito de fazer parte do clube, os quais, não é preciso dizer, tornam-se alvo de advertência dos outros que estão na mesa principal. É possível realizar uma série quase infinita de variedades de adaptação desse plano, tanto no campo de venda de automóveis como de outros produtos. A justificação para seu emprego é que vale a pena. Vale a pena não somente para o líder ou gerente da organização, como também para cada membro do corpo de vendedores. Esse plano foi descrito rapidamente com o propósito de demonstrar ao leitor do curso a maneira de fazer a aplicação prática dos princípios neles traçados. O teste final de qualquer teoria, regra ou princípio é a certeza de que dá resultados verdadeiros. A lei do Mastermind provou ser verdadeira porque dá resultados. Se o leitor compreendeu bem a lei, está pronto para prosseguir, passando para a segunda lição, na qual será ainda mais profundamente iniciado na aplicação dos princípios descritos na introdução. Até a próxima leitura, meus amados. Gratidão pela vida de cada um.